Sejam bem, estou aqui para ajudar vocês nessa reta final aí, nessa semana de revisão pro Enem, né? Nas questões de humanas aqui para vocês, né? Algumas dicas aqui em relação à revisão das questões, tá bom? Bom, gente, bons estudos para vocês. Tem mais alguns comentários? Deixa eu só ler aqui para vocês alguns comentários. A gente ama a interação de vocês, tá? Temos aqui um comentário. Gente, temos aqui um comentário, né, da Karina Martins dos Santos, né, que comentou excelente resolução. Tinha marcado a e consegui entender meu. Ah, tá. Uma questão aqui. A gente fica muito feliz, viu, Karina? Que bom que você conseguiu acertar aí. Bons estudos para vocês, tá, gente? Que bom que vocês estão gostando aí das resoluções. A gente deseja bons estudos para vocês aqui. E uma ótima prova, né? Claro, uma boa prova para todo mundo. Nessa reta final aqui pro Enem, tá? Vamos lá, gente, vamos para uma questão. Vamos para uma questãozinha aqui de história, né? Direitos humanos. Olha só. A gente tem aqui da fonte direitos humanos. Opa, direitos. Eu tenho que parar com isso, gente. Eu não tô tampando as palavras, não tem como ler depois, ó. Direitos humanos, tá? Nesse contexto, a organização da vida social, as leis contidas no código citado. Então, quer saber sobre as leis? Olha que interessante. Quais, né? Vamos ler o texto. Sexto rei sumério, governante entre os séculos 17 e 18, entre o século 18 e o século 17 a.C., e nascido em Babel, Hammurabi, né? A pronúncia, né? Pronúncia em babilônico, enfim, tomara que seja assim, né? Foi o fundador do primeiro império babilônico correspondente ao atual Iraque, unificando amplamente o mundo mesopotâmio, unindo os semitas e os sumérios e levando a Babilônia ao máximo esplendor. O nome de Hammurabi permanece indissociável ligado ao código jurídico tido como mais remoto já descoberto. O código de Hammurabi, o legislador babilônico consolidou a tradição jurídica, né? Harmonizou os costumes e estendeu o direito à lei a todos os súditos. Interessante. Beleza. Aí a pergunta descreve o seguinte, né? Nesse contexto, deixa eu tirar aqui para ficar isso. Pronto. Nesse contexto de organização de vida social, né, as leis contidas no código citado, né, do Hammurabi, né, enfim, o que acontece? Elas aí tinham sentido de quem? As leis, tá? Assegurar garantias individuais aos cidadãos livres. B. Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. C. Conceder benefícios de indulto aos prisioneiros de guerra. D. Promover distribuição de terras aos desempregados urbanos. Ou conferir prerrogativa políticas aos descendentes de estrangeiros. Pausem o vídeo, tentem fazer vocês também. Bora ver se vocês vão acertar, belezinha? Bom, galerinha, pausaram o vídeo, tentaram fazer. Bom, gente, aqui no caso, se vocês marcaram... Peraí, gente, deixa eu colocar aqui. A letra B, vocês acertaram, tá, gente? Olha só. Tipificar regras referentes aos atos dignos de punição. Gente, por quê? Aqui, só pelo texto daria pra você fazer? Olha, não sei, tá? Porque, olha só, você teria que conhecer um pouquinho sobre Hammurabi, tá? O que acontece sobre essas leis, inclusive elas são muito faladas aí, né? Aquela famosa lei, olho por olho, dente por dente. Depois eu vou colocar para vocês que coisa assim louca que era essas leis, tá? Olha só, o que acontece? Aqui a pergunta, né? No contexto da organização de vida social, tá? As leis contidas no código citado tinham sentido de. Então, vamos colher informações do texto? O que a gente pode colocar no texto para chegar a essa resposta, tá? Que seria a B, ó. O sexto sumério, tá? Ele tá destacando sobre o Hammurabi, né? O Hammurabi, né? Que foi aí o fundador do Império Babilônico, enfim. Aqui demandaria um pouquinho de conhecimento, tá? Ó, do Iraque. Você pode associar o Iraque a punições de crimes, né? A violência, enfim. Aqui no caso ficou um pouquinho vaga a resposta, tá? Só pelo texto, ó. Unificando amplamente o mundo mesopotâmico, unindo semitas. Tá, olha só, o nome, tá. Aqui tá falando
dele, né? Especificamente do Hammurabi, ó. Percebe-se indissociavelmente ligado ao código jurídico. Então, aqui tá falando de leis, ó. Tipo como remoto já descoberto o código de Hammurabi. Então, aqui, no caso, especificamente, demandaria um pouquinho de conhecimento do código, tá? Então, só pelo texto ficaria vago, você teria que ter um pouquinho de conhecimento do código, tá? Eu considero essa questão não conteudista, mas demandaria um conhecimento em relação ao código, sim, tá? Olha só, somente pelo texto não daria para você associar o que porque aqui a questão, ela tá perguntando muito sobre o código. Então, assim, o que você poderia responder em relação ao código, né? Teria que ter um pouquinho de conhecimento em relação ao código, tá? É claro, você poderia chutar, poderia, tá falando de código, possivelmente está associado a crimes, punição de crimes. Assim, seria um chute assim, né? Né? Você poderia coisa, mas aqui no caso você teria que conhecer um pouquinho do código. Claro que, gente, cuidado com chutes, tá? Se você fosse pensar assim, ah, meu Deus, né? Porque aqui a gente tá falando de revisão, então assim, ó, gente, não dá para colocar todo o conteúdo na cabeça agora e nem façam isso, pelo amor de Deus, porque assim, agora é para vocês relaxarem a mente de vocês, tá? Porque a prova, ela demanda muito esforço de vocês, né? Esforço mental. Inclusive, depois eu vou gravar vídeos para vocês antes das provas, como se preparar para as provas, tá? Então, aqui, ó, vai uma dica. Não tentem colocar vários conteúdos na cabeça de vocês agora, porque a gente não é hora de fazer isso mais, tá? O que vocês estudaram. Então, assim, ó, é nenhuma caixinha de surpresa, pode cair qualquer tipo de questão. Então, vão preparados para estratégias, pegadinhas, tá? Em como fazer as alternativas. Mesma coisa da redação, não fiquem tentando acertar o tema. Mesma coisa as questões, o que vai cair? Vai cair isso, isso. Calma, gente. Vocês já estudaram. O que cair, vai cair. Então, assim, ó, agora é época de estratégias. Aqui, vamos colocar uma estratégia de chute, tá? Só para ajudar vocês. Daria para fazer sem saber um pouquinho do código? Aqui demanda um pouquinho de conhecimento, sim, tá? Não vou mentir, teria que saber um pouquinho do código. Mas você poderia associar a crimes? Claro, sobre leis. Leis o quê, né? Aqui eu tô falando só a nível de revisão, tá, gente? Aqui conteúdo, chega de conteúdo, agora é revisão, tá? Estratégia. Então, parem de ficar tentando encher vários conteúdos, senão a cabeça de vocês vai ficar ruim. Agora é época de relaxar, tá? Porque a prova já demanda um certo esforço mental. Então, assim, ó, estratégias, principal. Daria para você poder fazer? Daria. Associando aqui, vamos colocar um chute aqui para ajudar vocês, né? Associando aqui a punições, crimes. Então tá, ó. Atos dignos de punição. A gente pode se referir aí a crimes, códigos, tá? Então, assim, ó, um chute aqui para tentar ajudar vocês em relação a isso. Então, ó, o Enem é muito esperto, por isso que eu falo, gente, peguem muito o comando da questão e o texto, tá? Principalmente humanas e linguagens, comando da questão, verificar alternativas e o texto da questão, tá? Não entendeu o texto? Olhe o comando, leia o texto de novo, prestem atenção nas alternativas, que isso ajuda demais a destrinchar a questão, tá? Então, olha só, ele quer saber do código. Ele citou o código, né? Quem foi o Hammurabi? Enfim, o legislador babilônico, né? Que vai consolidar a tradição jurídica. Enfim, harmonizou costumes e estendeu o direito a leis. Então, assim, ó, dica, tá? Aqui a gente tem até a fonte de direitos humanos. É interessante vocês lerem essas fontinhas aqui também, que algumas podem dar algumas diquinhas, tá? Enfim, são fontes, né? Assim, ó, chute, né? Dicas de chute, daria para você fazer associando aqui a leis, crimes, enfim, seria um chute aí, tá? Então, ó, se você não soubesse nada do conteúdo, porque aqui demanda um pouquinho de conteúdo em relação ao conhecimento sobre ele, né? Porque estou aqui Código de Hammurabi. Mas como a gente está em semana de revisão, uma dica aqui de revisão, né? Se você não soubesse nada de conteúdo, você poderia sim, uma dica, associar crimes, punição, leis, códigos, punição, tá? Ó, tipificar regras referentes a atos dignos de punição, tá? E, inclusive, sobre essa lei, olha só que louca, né? Eu vou falar um pouquinho sobre essas leis, né? Sobre a lei de Hammurabi, o que foi essa lei aí, ó,
criada no século XVIII, tá? Antes de Cristo, por ele, inclusive cai muito, já caiu até numa questão, não sei se foi de filosofia, numa questão do Enem mesmo, tá? Por isso que não tá fugindo tanto aí de repetir algumas questões em contexto diferente. Sobre a lei olho por olho, dente por dente, é exatamente isso aqui que essa lei está se tratando. Eu vou falar um pouquinho para vocês a nível de conhecimento, tá? Inclusive, vocês podem citar em redação, claro, se for alguma coisa relacionada a isso, tá, gente? Não vamos descontextualizar, aqui só a nível de conhecimento. Mais um pouquinho sobre essa lei. Então, é isso que essa questão fala, tá? Só a nível de conhecimento para tratar aqui para vocês é sobre a famosa lei olho por olho e dente por dente. O que ela consistia, tá? E a gente percebe claramente que ela vai estar associada aí, tá? Lembrando aqui, ó, que no conceito de cidadania nesse período, tá? A sociedade e as leis, elas eram aplicadas de forma diferenciada de acordo com a formação social, tá? É importante lembrar isso. E como que essas leis eram aplicadas punindo os criminosos, né? É interessante a gente saber um pouquinho dessa lei, só a nível de conhecimento para vocês. Mas aqui, ó, em relação à questão, ó, assegurar garantia. Vamos ver por que não são as outras? Deixa eu só mostrar para vocês um pouquinho sobre essas leis, para vocês entenderem do que eu tô falando, tá? Essas leis aí, ó, do Hammurabi, olho por olho, dente por dente, como que ela era aplicada, no que consistia, tá? Olha só, vamos só colocar aqui por que não são as outras, tá? É assegurar garantias individuais? Não, nada a ver, tá? Não é isso que fala, não tem sobre garantias individuais, não. É conceder benefícios, muito menos. Promover distribuição, não tem nada de terra, tá? Nem conferir prerrogativas políticas aos descendentes, nada a ver. Essa lei tem a ver com punição, tá? Ó, punição. Claramente, lei olho por olho, né? Desculpa, dente por dente, vai estar integralmente ligada à punição, tá? Olha só um pouquinho dessa lei. Deixa eu mostrar para vocês.